Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro e inacreditável tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Rússia denuncia um plano macabro dos Estados Unidos e da Ucrânia. Se isso que a Maria Zakharova, que é essa moça que aparece aí na foto, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, estiver falando for verdade, trata-se de um projeto, de um plano ultra macabro. Trata-se de algo inacreditável. Mas, observando o histórico dos Estados Unidos, o histórico da OTAN e a sua capacidade de produzir ações mórbidas, isso para mim não seria algo surpreendente, mas é algo muito pesado. Se isso faz parte da guerra de informações da Rússia para atingir os soldados ucranianos, ou se isso é realmente verdade, eu vou deixar que vocês façam essa avaliação. Estou trazendo aqui a notícia, estou trazendo aqui o fato. Vocês fazem aí a interpretação que vocês quiserem, porque isso aqui dificilmente vai aparecer na mídia corporativa, né? Trago a seguinte matéria. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia revelou o verdadeiro significado da aventura em Kursk. Kursk é uma região russa das Forças Armadas da Ucrânia, ou seja, ela está falando a respeito do verdadeiro significado da invasão ucraniana ao território russo. Ela vai fazer uma interpretação sobre isso. Lógico, quando a gente para pensar que quanto mais a OTAN e a Ucrânia vão tendo insucessos na sua tentativa de derrotar a Rússia, quanto mais a crise da agenda da OTAN se aprofunda, mais desesperadas são as ações e mais essas ações desesperadas revelam o que? As entranhas desse projeto. Essas entranhas não são bonitas. De forma que quanto mais a Rússia obtém sucesso, mais ela mantém a sua consistência, mais a OTAN joga abaixo para tentar obter algum resultado. De forma que isso aqui é algo possível. E que a OTAN sempre utilizou essa questão das perdas ucranianas para promover propaganda contra a Rússia, isso também não é um fato. Isso faz parte da guerra de informações. Só que vamos mergulhar nisso aqui, tá? Não só essa matéria, como algumas matérias que eu trago hoje, elas revelam esse conteúdo desesperado da agenda da OTAN. Letras vermelhas. A porta-voz, no caso a Maria Zakharova, ela disse que o Zelensky empreende uma jornada sangrenta para fins de propaganda. Segundo a Maria Zakharova, e isso que ela coloca pode ter justamente o objetivo de demonstrar para os soldados ucranianos que a sua vida não vale nada, a Ucrânia teria empurrado os soldados ucranianos para a morte para conseguir extrair dali conteúdo para uma guerra de informações. Então, esses milhares de soldados que invadiram parte do território russo, e muitos dos quais já foram mortos, são milhares de mortes, eles seriam apenas material para uma guerra de informações que será feita e que está sendo feita pela OTAN. E isso pode cair como uma bomba em tropas que já estão com o moral muito baixo. Ontem mesmo, né, e eu tenho discutido isso várias vezes aqui, falamos sobre o moral baixo e a quantidade enorme de deserções que a Ucrânia está vivendo diante do rápido e cada vez mais rápido avanço russo no fronte. Então isso aqui cai como uma bomba. Pode ser um fato? Pode, eu não duvido. Mas pode ser guerra de informações? Claro que pode, né? Até porque a coisa é tão macabra que a gente custa para acreditar, mas a gente já viu a OTAN fazendo muita coisa, isso aqui não seria nada surpreendente perto de tanta atrocidade que a OTAN já fez, né, e que os Estados Unidos já fizeram. Letras azuis. O objetivo seria gerar a morte de muitos soldados ucranianos para fins de propaganda. Quanto maior o número de mortos num espaço curto de tempo, maior a comoção produzida. Então a gente já viu várias teses sobre o porquê que a Ucrânia lançou essa operação.
desviar a atenção das tropas russas, ou melhor, desviar as tropas russas do seu plano no fronte para voltar e defender o território russo. Isso não foi atingido, esse objetivo não foi atingido. A Ucrânia capturar território para negociar num acordo de paz, e me parece que também não vai ser bem sucedido, porque a Rússia já disse que só vai sentar para conversar depois que expulsar o último soldado ucraniano do território russo. Já apareceu também a tese de que essa incursão tinha por objetivo tomar a usina nuclear de Kursk para chantagem ou mesmo para promover algum desastre na Rússia. Então, muitas teses já apareceram aí, mas o que se sabe é que até agora morreram milhares de soldados ucranianos e que isso pode ser utilizado para promover uma ampla propaganda, colocando a Rússia aí como uma assassina em massa, mas né, ela foi, no caso ali trata-se de uma incursão, né? Então ela está neutralizando essa incursão. Está ali a região de Kursk, tracejada em vermelho. Claro que a Ucrânia não invadiu todo aquele território, ela invadiu uma parte pequena desse território aí, mas foi o suficiente para gerar uma dor de cabeça para o governo russo, que aos poucos vai neutralizando essa operação. Letras vermelhas. Ela, a Maria Zakharova, afirma que quem banca o Zelensky no poder precisa disso para uma campanha anti-Rússia. Ou seja, quando isso chega ao ouvido ou aos olhos, aí depende se o cara vai ler ou vai ouvir sobre essa notícia, e ele é um soldado ucraniano, isso significa, qual é o efeito que isso vai ter nele no momento, repito, no momento em que a Ucrânia vai muito mal e que o moral está muito baixo e o número de deserções é enorme. Como é que o soldado vai receber isso aí? Sabendo que ele é simplesmente ali um joguete e planos são desenvolvidos pela Ucrânia simplesmente para gerar um efeito de propaganda. Ou seja, o cara é uma peça, ele vai acabar chegando a uma certa conclusão que é a real, de que cada soldado ucraniano é apenas uma peça para um projeto da OTAN e a Ucrânia não importa nada, os ucranianos não importam nada, o que importa é uma agenda da OTAN contra a Rússia, porque existe aí uma guerra por procuração. A Ucrânia não é membro da OTAN, e provavelmente não será no curto e médio prazo, e ela está ali apenas como uma ferramenta, apenas como uma arma. E o seu governo jogou os seus próprios cidadãos para a morte para gerar efeitos de propaganda. Isso tende aí a gerar um certo impacto. Letras azuis. A Ucrânia já teria perdido mais de 12 mil soldados em Kursk. Isso é uma quantidade enorme de soldados. Então percebam, as primeiras estimativas lá atrás que a gente discutiu falavam numa incursão com 1.000 soldados. Quando eu estava falando sobre isso no vídeo, já estava sendo superado. Aí depois apareceram 2.000 soldados ucranianos, mas aí foi subindo. Estimou-se 6.000, 8.000, e aí a Ucrânia já perdeu 12.000 soldados. 12.000 soldados. Então aquele número que eu falei em 20.000, não seria um número absurdo, talvez até bem maior, né? Porque conforme a coisa vai se desenrolando é que a gente vai vendo o tamanho desse projeto aí. Que, claro, ele deslocou tropas do fronte para essa incursão e isso explica, em parte, a velocidade acelerada que a Rússia avança no fronte. Tanto é que setores políticos e militares criticam retirar tropas das linhas de defesa para uma incursão suicida. E pelo que a Maria Zakharova está colocando aí, é literalmente, né, uma operação suicida, se isso for realmente verdade. Vamos continuar falando aqui de entranhas muito feias, né? Kiev, o governo ucraniano, né? Falamos do governo Zelensky, ele solicita combatentes do grupo extremista sírio Hayat Tahrir al-Sham, tá? Que é um grupo extremista, atua contra o Bashar al-Assad na Síria, e a Ucrânia está recrutando, né, está acionando aí para conseguir combatentes, ou seja, mais uma parte das entranhas feias do processo aí, né? Letras vermelhas, aí está uma foto desse grupo, né? A Ucrânia troca drones, ou seja, ela cede drones para esse grupo que atua dentro da Síria, em troca de combatentes para lutar contra a Rússia.
E já existem registros de que a Ucrânia também está utilizando combatentes do ISIS, que é um grupo terrorista, para combater a Rússia também na Ucrânia. Diga-se de passagem, grupos rebeldes que atuam contra o Bashar al-Assad e grupos terroristas que atuam na região, não seria nenhuma novidade esses grupos atuarem em prol dos interesses da OTAN. Até porque boa parte desses grupos eles são armados e bancados por forças que se apresentam como a solução para esses grupos depois. Porque os Estados Unidos, ele tanto banca o terrorismo, como ele aparece depois com uma solução, uma falsa solução, ocupando o território do país para, entre aspas, salvar. Né? A gente percebe que o discurso dos Estados Unidos para continuar no Iraque, qual é? Combater o ISIS. Os próprios iraquianos, o governo iraquiano já está dizendo, não, a gente não precisa mais de vocês, a gente já consegue fazer o trabalho aqui. E diga-se de passagem, o combate ao ISIS, quem realizou efetivamente em parceria com o Iraque, foram as forças iranianas, promoveram um resultado muito mais efetivo do que as tropas dos Estados Unidos. Então as tropas dos Estados Unidos, seja na Síria ou no Iraque ou em qualquer outro lugar, elas precisam dessa ação terrorista para terem um ensejo para estarem lá, de forma que existe uma dobradinha e um bem bolado entre Estados Unidos e terrorismo. Já teve troca de e-mails que foi vazada aí pelo Wikileaks, onde agentes do governo Obama lá atrás diziam algo do tipo, a Al-Qaeda está do nosso lado, ou seja, agem em conjunto, de forma que esse recrutamento de combatentes de grupos rebeldes e terroristas para atuar na Ucrânia não seria nenhuma novidade. É a OTAN própria quem está fazendo esse trabalho aí. Né? Ao longo da história recente, a Turquia sempre cumpriu esse papel de recrutamento, de treinamento, de instrumentalização, de trocas de informações com esses grupos terroristas. É um dos papéis que a Turquia cumpre dentro da OTAN. A Turquia é um membro da OTAN. Letras azuis. Esse grupo aqui, sírio, ele atua com apoio de forças estrangeiras contra o Bashar al-Assad. Ou seja, ele é parte dessa tentativa de derrubada do governo do Bashar al-Assad, que falsamente, de maneira enganosa e mentirosa, é abordado pela mídia como uma guerra civil na Síria. Isso não é uma guerra civil. É uma tentativa transnacional de derrubar o governo do Bashar al-Assad, utilizando grupos rebeldes, grupos terroristas e tropas oficiais de forças estrangeiras ali para tentar derrubar o Bashar al-Assad. Então esse grupo aqui, ele luta ao lado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são adversários do governo do Bashar al-Assad. Não fosse a atuação do Irã e da Rússia dando suporte para o governo do Bashar al-Assad, muito provavelmente ele teria caído. A força que esses dois deram, aí, o Irã e a Rússia, para o Assad foi fundamental para combater esses grupos e combater outras forças que atuam dentro da Síria. Inclusive roubando recursos da Síria. Se eu não me engano, esse grupo mesmo aqui, ele controla poços de petróleo e ele vende petróleo para as nações, aí, inclusive da OTAN. Um dos que compram esse petróleo é a própria Turquia. A Turquia compra muito desse petróleo aí, né? Então a Turquia tem várias relações com grupos rebeldes e terroristas que ela utiliza para os seus mais variados fins e, lógico, a OTAN utiliza esses grupos até porque a Turquia é membro da OTAN, então é um dos papéis dela. Seria muito difícil entender o que acontece na Síria sem essa atuação da Turquia. Né? Letras vermelhas. Continuamos nessa discussão. Tá aí a Síria pintada de amarelo, a Ucrânia, que já não tem mais esse tamanho, pintada de laranja, e parte da Rússia pintada de verde. A Ucrânia também banca grupos curdos para atacarem forças russas que atuam na Síria. Quando a gente fala de a Ucrânia também banca, leia-se a OTAN. Então, como a Ucrânia é um braço da OTAN para tentar fragilizar a Rússia, enfraquecer a Rússia e atacar a Rússia, esse braço não atua apenas no fronte na Ucrânia, ele atua na África, como a gente já discutiu, ele atua no Oriente Médio. Então é através desse braço Ucrânia que a OTAN faz a sua luta semidireta contra a Rússia. Na verdade já é uma luta direta, né? Usar essa expressão é só por causa do oficialmente, mas a gente sabe muito bem que já é um confronto direto. Só que com todo aquele invólucro entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, se fosse Rússia e Ucrânia, a coisa já teria acabado há muito tempo. E a causa curda, ela é mobilizada contra
ela é mobilizada pela OTAN contra governos que são adversários do projeto da OTAN. Nesse caso aqui, desses grupos, alguns grupos curdos, acaba respingando na própria Turquia. Nesse caso aqui não é a Turquia que faz o intermédio, porque alguns grupos que são recrutados pela OTAN para atacar a Rússia na Síria também são considerados terroristas dentro da Turquia e têm problemas com o governo turco. Diga-se de passagem, algumas questões curdas aproximam o governo do Bashar al-Assad do governo do Erdogan na Turquia, né? Porque tem curdos dentro da Turquia também, tem curdos dentro da Síria, tem curdos dentro do Iraque, tem curdos dentro do Irã, e dentro de todos esses territórios os curdos são uma minoria considerável, mas eles próprios não têm território próprio, não têm um país próprio. Então a sua causa acaba sendo utilizada pela OTAN para gerar bagunça dentro desses países aí, que é mobilizar essa causa dos curdos, que sim existe, né? A OTAN não criou isso, ela instrumentaliza isso. Letras azuis. A Rússia disse que a CIA tem treinado gente do ISIS para atuar também nos confrontamentos com a Rússia, o que também não é nenhuma novidade, tá? Então existe aí mais entranhas, né? Mais entranhas, jogar gente para morrer para fazer propaganda, relações com o terrorismo, discuti outras vezes isso já aqui também, né? Continuamos, já que estamos falando de Rússia e OTAN, vamos falar ali de uma tentativa de forjar um segundo fronte, uma segunda Ucrânia contra a Rússia, que é o processo na Geórgia, que eu vou continuar abordando porque em outubro tem eleições e segundo a inteligência russa e segundo o governo da Geórgia, que é esse país pintado de amarelo aí, ao lado da Rússia que está pintado de verde, parte da Rússia pintada de verde, forças transnacionais vão tentar derrubar o atual governo da Geórgia, que tem boas relações com a Rússia, e está fazendo jogo duro com forças transnacionais ali, ligadas à OTAN, vai tentar usar as eleições na Geórgia para enfraquecer e derrubar o governo. E as eleições são agora em outubro. Eu acho que é do meio para o final de outubro. Trago a seguinte matéria. A inteligência estrangeira russa diz o seguinte: os Estados Unidos estão conspirando com o Gabinete de Direitos Humanos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE, para interferir nas eleições da Geórgia. O que temos aqui? Uma tentativa de revolução colorida. É isso que temos aqui. Para resumir, uma tentativa de golpe a partir das eleições. Então a gente percebe o quê? Que quanto mais a crise se aprofunda na OTAN, mais ela vai lançando mão de maneira exagerada de um estratagema. Então é aquelas entranhas que eu vinha falando com vocês. Percebe-se que tentou isso na Venezuela, tentou-se isso contra o Lukashenko na Bielorrússia, na Venezuela várias vezes, né? E quanto mais a OTAN lança a mão disso, é óbvio que os governos soberanos vão criando blindagens para se defender disso. Porque se a partir das eleições, se todas as eleições vão gerar uma bagunça enorme para tentar desestabilizar o governo, o regime político como um todo, é lógico que os governos vão tomando medidas. E quanto mais os governos vão tomando medidas, mais a OTAN vai chamando isso de intervenção na democracia. Então, um uso, ou talvez o principal uso, que os Estados Unidos fazem, que a OTAN faz, da democracia liberal, é usá-la como um sistema que tem as tais backdoors ali, que deixa portas frágeis ali para que, portas de entrada, para que possa haver uma bagunça nos sistemas políticos. E todo mundo que toma medidas contra isso é chamado de autocracia, desrespeito à democracia. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O órgão, esse órgão aí que foi citado, né, que é o Gabinete de Direitos Humanos da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, esse órgão deverá emitir um parecer prévio, 10 ou 20 dias antes das eleições, dizendo que não existem condições democráticas para ocorrer as eleições, questionando o processo eleitoral. Então, previamente se coloca o alerta. Percebam que fizeram a mesma coisa na Venezuela. Já fizeram a mesma coisa com o Lukashenko na Bielorrússia e o processo é esse. Eles maculam e jogam a dúvida sobre o processo. Aí as eleições ocorrem, letras azuis. Quando vem o resultado das eleições, esse resultado será questionado. Aí a partir disso
protestos. Aí os protestos vai ter gente treinada, gente violenta, como aconteceu no Euromaidan na Ucrânia, que foi justamente isso, né? Protestos no qual pessoas armadas, treinadas, grupos, milícias foram enxertadas e acabaram derrubando o governo. Aí os protestos acontecem, o governo, logicamente, ele vai tentar controlar a situação, e quando o governo tenta controlar, fala-se em repressão, sanções, bloqueios, e o governo vai se fragilizando. É óbvio, é evidente que o uso abusivo desse expediente aí por parte da OTAN de utilizar as eleições para sabotar e bagunçar os países vai levar a uma resposta política dos países. Para blindar a sua soberania, haverá uma resposta. De forma que vai ser uma espécie de profecia autorrealizável. A OTAN diz, os países estão acabando com as democracias. Quem está acabando com sistemas eleitorais, tal como a gente conhece, é a própria prática da OTAN de utilizar esse sistema para bagunçar os países. Continuamos aí na Europa, tá? Continuamos falando aí, já que estamos, né? Se bem que ali aquela região ali, né? Quando a gente fala aqui da Geórgia, Azerbaijão, Armênia, é uma transição ali, né? O Ocidente e o Oriente ali, mas né, continuamos aqui a falar dessa questão. Continuamos aqui na Europa. Matéria do portal Político. O Donald Tusk, que é o primeiro ministro da Polônia, ele considera os controles fronteiriços da Alemanha inaceitáveis. O governo do Olaf Scholz ele impôs algumas mudanças aí na questão de fronteira e de circulação de imigrantes para tentar ter maior coeficiente eleitoral dado o seu desgaste completo e as demandas da sociedade por medidas desse tipo. Isso gerou uma resposta da Polônia, até porque existe uma crise bem grande, isso já é histórico, né? Essas desavenças entre Polônia e Alemanha, mas elas têm se acentuado bastante. Continuamos aí. A matéria continua. A decisão de Berlim é uma suspensão de fato do acordo do espaço Schengen, que é aquele espaço de livre circulação de pessoas, que tem na União Europeia, em grande escala, afirma o primeiro-ministro da Polônia. Segundo ele, o controle de fronteira importante é a Polônia que faz, porque ela já mantém um controle ali, primeiro, naquela faixa com a Ucrânia, porque tem uma guerra acontecendo, então tem um bloqueio importante que a Polônia já faz, um controle de fronteira, e tem também um controle de fronteira importante na Bielorrússia. Então a Alemanha não precisaria fazer isso, porque ela estaria questionando os seus próprios parceiros de União Europeia. Então tem uma questão aí que ficou, uma crítica da Polônia a esse controle de fronteira em relação à fronteira com a Polônia, a todas as suas fronteiras, inclusive com a Polônia. Só que isso soma-se a um outro fato que também está gerando desgaste. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, ele tenta fazer política migratória para conter a corrosão do seu capital político. Isso está sendo averiguado em pesquisas de opinião que colocam a aprovação do Olaf Scholz como praticamente inexistente, e as eleições regionais que estão demonstrando aí um verdadeiro fracasso para os partidos que compõem a coalizão que governa a Alemanha hoje junto com o Olaf Scholz. Então, essa crise política da Alemanha leva o Olaf Scholz a tomar decisões diferentes, e essa decisão vai gerando impacto nos países vizinhos. Além disso, letras azuis, as investigações alemãs sobre o atentado, o ataque às linhas do gasoduto Nord Stream 1 e 2, irritaram a Polônia. Por quê? Porque colocaram a Polônia como um suspeito, né? Aquela tese de que um barco foi fretado na Polônia por um grupo terrorista ucraniano que, numa noite de bebedeira, atacou e danificou as linhas do gasoduto, colocam como culpados a Ucrânia e a Polônia. Isso gerou uma animosidade entre Polônia e a Alemanha. Sendo que a tese, para mim, mais sólida, já falei, é a outra, que coloca os Estados Unidos plantando as bombas com mergulhadores da Marinha num exercício da OTAN e as bombas sendo acionadas pela Noruega, até porque os Estados Unidos ganharam espaço com isso, porque vendem gás para a Europa e a Noruega também. Claro, a Ucrânia e a Polônia também ganham com isso, por quê? Porque são pontos de passagem de gás que vai da Rússia até a Europa. Se a Rússia resolveu contornar esses países levando gás pelo Nord Stream, lá pelo Mar Báltico até a Alemanha, esses países perderiam, então também são suspeitos. Só que a tese
do barco fretado na Polônia com um grupo ucraniano é uma tese muito frágil. Já foram feitas várias investigações ali alternativas e elas não se sustenta essa tese, na verdade, né? Eu prefiro a outra tese que é do Seymour Hersh, que é de um jornalista estadunidense, né? E continuamos aí na Europa, voltamos para aquela zona ali de transição Ocidente-Oriente, ali, né, de Europa, Ásia, para falarmos do Azerbaijão e da Armênia, que podem chegar ali a uma negociação de paz, né, que vai acontecer no Cazaquistão. Não coloquei o Cazaquistão no mapa aí para vocês, peço desculpas. A matéria é a seguinte: o Cazaquistão diz estar pronto para sediar negociações de paz entre Azerbaijão e Armênia. Seria o fim de uma etapa, né? Lógico que essas tensões elas continuam sempre, mas dessa etapa da alta tensão que houve nos últimos anos, seria o fim dessa etapa, quando Armênia e Azerbaijão sentam para conversar após o episódio de Nagorno-Karabakh, que é um território que historicamente tem a presença armênia, era internacionalmente sempre, na história recente, reconhecido como território do Azerbaijão. Aí o Azerbaijão promoveu um ataque a essa região, expulsou a população armênia, e mais de 100 mil pessoas fugiram dessa região e vivem ali historicamente, foram para a Armênia e outros países, e o Azerbaijão reanexou um território que os países já viam como seus. Tá? A Rússia via, o Irã via, ninguém questionava que esse território era internacionalmente do Azerbaijão. Só que houve ali essa expulsão de pessoas, e esse episódio ele gerou uma grande crise entre Armênia e Azerbaijão. E agora essa negociação pode colocar fim a isso, gerando uma estabilidade regional. A matéria continua ali então, né? Então o Cazaquistão diz estar pronto para sediar negociações de paz entre Azerbaijão e Armênia. A matéria continua. O presidente do Azerbaijão diz que a proposta de negociações de paz no Cazaquistão é aceitável para o país. Ou seja, pode ser que se chegue a um resultado. Até porque depois de perder Nagorno-Karabakh, que não perdeu porque não era reconhecido, mas tinha armênios ali, a Armênia já cedeu mais territórios. Então a coisa já está mais ou menos pacificada, porque o Pashinyan, que é o líder armênio, ele já admitiu, eu já vi falas dele dizendo que houve um erro de cálculo quando ele foi além das possibilidades de força que ele tinha, provocando o Azerbaijão e tentando, de uma maneira menos negociada, manter uma posição em Nagorno-Karabakh. Então, como ele já perdeu esse território, que era do Azerbaijão, repito, e também já cedeu mais territórios, a questão está mais ou menos pacificada. Até porque a OTAN ela aproveitou essa situação para jogar as culpas sobre a Rússia e afastar a Armênia da órbita da Rússia. A Armênia tem um tratado de segurança com a Rússia. Aí a OTAN jogou a tese de que a Rússia deveria ter promovido uma intervenção e lutado contra o Azerbaijão. Isso faria com que a Rússia não admitisse que o território era do Azerbaijão, que é reconhecido internacionalmente, e isso jogaria o Azerbaijão contra a Rússia, que é um grande parceiro da Rússia. Ou seja, essa situação colocou Azerbaijão e Armênia, que eram parceiros da Rússia, um contra o outro, e colocou a Rússia numa sinuca de bico. O que aconteceu? A Armênia, por não receber o apoio da Rússia, acabou se afastando da Rússia. E a OTAN explorou, não fez absolutamente nada sobre isso. A mídia corporativa, que eu saiba, pouco repercutiu a situação dos armênios, dado o tamanho do processo que foi. Então a OTAN ficou quieta, esperou o processo acontecer, o Azerbaijão explorou aquilo com o apoio da Turquia, que é um membro da OTAN. O Azerbaijão reanexou o território. A OTAN afastou a Armênia da órbita da Rússia e depois colocou-se, como está se colocando, como parceiro da Armênia, conseguindo uma posição num lugar privilegiado, que está ali no miolo entre Turquia, Irã e Rússia. E percebam, se o golpe na Geórgia realmente acontecer, haverá um novo fronte formado com Armênia e Geórgia para tentar atacar a Rússia. Essa é a questão, né? Letras vermelhas. Após o episódio de Nagorno-Karabakh, o Azerbaijão ganhou territórios. A OTAN explorou isso, essa desavença para afastar a Armênia da Rússia. E letras azuis. A Armênia afastou-se da órbita da Rússia e hoje está no colo da OTAN. Então, isso pode chegar a um fim agora, mas a Armênia hoje está na órbita da OTAN e a OTAN explora essa posição geográfica aí da Armênia em relação à Rússia, logicamente, e também em relação ao Irã.
Lembre que o Irã também é um adversário da OTAN. Então, é uma posição ali importante. Se a Geórgia, o governo da Geórgia cai e um governo pró-OTAN assume e faz da Geórgia uma arma, sendo que a Armênia já está no colo da OTAN, tem ali uma zona entre Rússia e Irã, que são dois adversários da OTAN, para a OTAN ocupar. Agora a gente vai para o segundo assunto, né, do dia, que é essa ação da China que neutralizou uma ação canalha, covarde, submissa da Alemanha, mais uma. É incrível como é muito difícil passar uma semana inteira sem trazer para discussão uma ação covarde, canalha, sabotadora da Alemanha em relação à soberania dos países e em relação ao seu próprio projeto, porque ela se prejudica economicamente muito com isso também. Então tá bem complicado. Sempre que a gente fala da Alemanha, é esse tipo de coisa, né? Matéria da Reuters, mídia corporativa, que é para acariciar os algoritmos aí, né? A primeira usina nuclear da Turquia está sendo adiada porque peças foram retidas pela Siemens, mas a China vai fornecer, ou seja, a Alemanha brecou essa negociação porque envolve uma empresa russa construindo uma usina nuclear na Turquia e a China apareceu ali para ocupar esse espaço. De novo, a Alemanha perde e a China ganha. A OTAN manda a Alemanha, corte o gás da Rússia, não receba mais o gás da Rússia. A Alemanha se prejudica, perde o gás barato, perde competitividade industrial. E quem é que compra esse gás barato? A China. Quem está crescendo com esse gás barato? A China. Então é mais um movimento submisso, covarde, cretino, canalha. Não sei se essas palavras cretino e canalha não reduzem o alcance do vídeo, mas tem horas que convém fazer o uso desses termos, né? Não tem como não fazer. Letras vermelhas. A construtora e proprietária da usina é a empresa russa, Rosatom. E como a Alemanha, na verdade, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não tropecei em nenhuma justificativa legal para a Alemanha ter feito isso. Ela alegou ali sabe quando a pessoa dá uma explicação que ela não entende o que ela fala, mas ela nem quer que tu entenda, ela só quer que tu não pergunte. Foi uma explicação meio burocrática ali, de atraso, e ver essa situação que se vive hoje, o mundo hoje está tão complicado, né? Ora, veja bem, o tempo, choveu, então... Aí começou a colocar justificativas ali meio furadas, mas todos os portais onde eu vi essa notícia, isso está relacionado às sanções, né? Essa pressão por parte da OTAN para que a Alemanha sancione a Rússia. Então a Alemanha está seguindo as sanções, mais uma vez se prejudicando, e a OTAN usa a Alemanha para atacar os seus adversários, atrapalhar negócios dos seus adversários, como no caso a Rússia. A grande questão aqui é que a Turquia é o outro lado da negociação e que perde com isso, e a Turquia é um membro da OTAN. Aí é que está. Ah, mas a Turquia está negociando com a Rússia? Sim, a Turquia não aderiu às sanções. E ela ganhou com isso. Por isso que a Turquia é um membro muito ensaboado da OTAN. Porque ela continuou transacionando com a Rússia, explorando as vantagens de estar em cima do muro, negocio com todo mundo, barganho com todo mundo e escolho o que é melhor para mim. É isso que a Turquia está fazendo aí, né? É um membro da OTAN que dialoga com a Rússia e negocia com a Rússia. Percebam que a Turquia ela tem muito mais autonomia do que a OTAN, do que a Alemanha, que também é membro da OTAN e, claro, a Alemanha é um país ocupado militarmente pela OTAN, né? Pelos Estados Unidos. Letras azuis. A Alemanha pode perder mercados na Turquia por isso. Tanto é que a Turquia já está dizendo, não, a gente vai ter que rever aí algumas coisas, porque isso aí atrapalha um projeto de importância, né, para o país. Um projeto energético, num cenário de crise energética no mundo. Né? Aí no mapa todos os envolvidos. A Alemanha é pintada de rosa, a Turquia de amarelo, China de laranja e a Rússia de verde. Letras vermelhas. Os Estados Unidos continuam comprando combustível nuclear da Rússia. E daí é interessante, né? Os Estados Unidos precisam do combustível nuclear russo, precisam disso. Então eles criam essas sanções, bloqueios, boicotes, mas eles próprios deixam brechas, quando é para eles, continuarem transacionando, para manter a sua economia funcionando. Então aquela coisa, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Quem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, Alemanha? Então, faz aí o que eu estou mandando e não trova.
Letras azuis. A Turquia demonstra interesse em fazer parte dos BRICS. É preciso lembrar isso. Por esse tipo de manobra, né? A Turquia, ela está tentando botar um pé, não é um pé em cada canoa. Se ela tivesse 3, 4 pés, ela botaria em 4 canoas, né? Agora a pergunta é, a Turquia, ela acena aos BRICS para poder barganhar uma atenção maior da União Europeia? Porque assim, a União Europeia com a Turquia, a história recente disso aí, é um eterno, sabe a mãe para o filho, na volta a gente compra. É um eterno, assim, ó, Turquia, se você fizer isso, você vai entrar na União Europeia. A Turquia vai lá, faz as coisas, né? E aí chega na hora, tá, e aí vou entrar? Não, não é ainda, né? Não é ainda, faz outra coisa ali. Então a Turquia meio que está enchendo o saco disso. Ela já percebeu que não é interesse colocar ela na União Europeia. Então a Turquia quer estar em todos os blocos, né? Ela quer participar de tudo. Mas eu acho que para entrar nos BRICS vai ser meio difícil fazendo parte da OTAN. Não acho que a Rússia ou a China vão concordar muito com isso aí, né? Até porque também usam a Turquia para pressionar a OTAN, né? Mais uma matéria sobre a Turquia, já que estamos falando de Turquia. A Turquia quer campo de testes de mísseis balísticos e uma base espacial na Somália por causa da sua posição, né? Sua posição privilegiada geográfica ali. Ideal para lançamentos espaciais. A Turquia com seu projeto espacial também. Todos os países devem ou deveriam estar pensando sobre isso, porque o futuro das guerras depende muito. Não é só das guerras, tá? Não achem que eu sou um cara belicoso, mas estou trazendo aqui um realismo, né? O futuro das guerras depende desse uso de constelações de satélites de órbita baixa, então um projeto espacial aí. E dentre outras coisas, estou trazendo aqui mais esse campo direto aí da guerra, né? Letras vermelhas, a gente tem que lembrar primeiro, né, que a Turquia também está consolidando uma posição no Oceano Índico a partir da Somália, já que ela está oferecendo acordos de defesa com a Somália em troca da exploração de recursos energéticos na costa da Somália. Então ela acaba marcando posição num local importante, que é uma rota comercial importante ali, caminho para o Mar Vermelho e o Canal de Suez, que está não, está bastante conturbado por causa da ação dos Houthis, mas é uma rota comercial importante. E uma projeção no Oceano Índico ali, né, que tem uma grande importância estratégica para a Turquia. A Turquia está atuando muito bem no continente africano, diga-se de passagem, né? Letras azuis. A Turquia oferece parceria de defesa para os países em troca de benefícios. Faz na Líbia também, né? Olha, eu posso te ajudar aí, posso ajudar nessa situação de divisão interna, de governos paralelos, poder se posicionar ao lado de um governo, mas eu vou explorar aqui as riquezas da costa, ou seja, eu te ajudo, mas eu vou tirar alguma casquinha para mim. Letras vermelhas. A Turquia tem tentado mediar as tensas relações entre a Etiópia e a Somália naquela questão da Somalilândia que eu sempre discuto com vocês aqui. Até porque a Etiópia é vizinha da Somália ali. A Somália está pintada de laranja, a Etiópia é vizinha dela. Até porque assim, né? A, a Turquia tem boas relações com a Etiópia e com a Somália. A Turquia quer se apresentar como uma espécie de pacificador do mundo, no mundo islâmico porque tem uma penetração muito grande aí com vários grupos, né? Letras azuis. O governo da Somália, lembrando, ele luta também contra o grupo rebelde Al-Shabaab, né? E a Turquia também pode ajudar nesse sentido. Ela ajuda no setor de defesa, mas dado o entrosamento que ela tem com muitos grupos rebeldes e terroristas, acho que ela pode até conversar diretamente com o pessoal, né? Aí uma foto do Al-Shabaab, que é um grupo que atua na Somália, né? E vamos para o Oriente Médio, né? Vamos ali para falar o caso de Israel. Porque Israel parece que está contando aí com o apoio de um grupo traidor palestino, né? Tá aí a figura do Mahmoud Abbas, que é uma figura cada vez mais enroscada aí em desconfiança por parte da sociedade palestina. Trago a seguinte matéria. As incursões israelenses na Cisjordânia correm um risco de alimentar a resistência palestina em vez de reprimi-la. E é justamente essas incursões israelenses na Cisjordânia que prometem aí iniciar uma guerra semelhante à de Gaza, que está revelando uma... Não é que está revelando, isso sempre aconteceu. O comportamento do Mahmoud Abbas, que é o chefe do grupo da Autoridade Palestina, ou melhor, do Fatah, a conduta dele sempre foi essa, mas está ficando evidente num contexto de crise. Ao invés do Mahmoud Abbas juntar-se aos grupos palestinos na resistência contra Israel,
ele está ajudando Israel contra a resistência armada palestina. E isso aí está derrubando ainda mais a popularidade do Mahmoud Abbas, que é visto por boa parte da sociedade palestina como alguém que é uma espécie de funcionário de Israel. E isso aí é algo bastante complicado. O Hamas ganha popularidade com isso, diga-se de passagem, na última eleição palestina que houve, o Hamas venceu e quem sabotou o processo foi a autoridade palestina, porque perdeu para o Hamas as eleições. Aí a coisa ali se rompeu definitivamente, o Hamas governa a faixa de Gaza e o Fatah, a autoridade palestina, governa a Cisjordânia. Mas quem tem ruído a corda constantemente é a autoridade palestina. Letras vermelhas. O Fatah teria topado combater a resistência palestina em um acordo com Israel. Por isso, a sociedade palestina vê como traidor. Atua como polícia de Israel. É isso que o Fatah está fazendo. Letras azuis. A mídia israelense disse que 500 homens do Fatah, homens armados do Mahmoud Abbas, está na foto aí para vocês, eles estão ajudando Israel a combater a resistência armada palestina. Sim, é um grupo palestino que está lutando contra a resistência armada palestina em um contexto de invasão da Cisjordânia. E detalhe, o Fatah, a autoridade palestina do Mahmoud Abbas, é o governo da Cisjordânia. Aí já passou da questão de buscar a via do diálogo, né? Ela já foi para uma outra etapa, né? Os dois territórios em questão que eu falei com vocês, ó, a parte roxa maior é a Cisjordânia, que tem uma seta apontando, é ali que a autoridade palestina, o Fatah, o Mahmoud Abbas governa, e a parte roxinha menor ali é a faixa de Gaza, governada pelo Hamas, e que está sob intenso ataque, assim como a Cisjordânia tende a estar pesadamente nos próximos tempos aí. Letras vermelhas. Estão ocorrendo combates entre a resistência palestina e o Fatah. Isso está aumentando a sensação palestina de que o Fatah é um grupo que atua como uma espécie de funcionário de Israel. Letras vermelhas, azuis. O Abbas, o Mahmoud Abbas, está desrespeitando um acordo assinado na China com o Hamas e com outros grupos palestinos, porque ali era proposta a unidade. O Abbas disse que esse acordo é frágil, não é importante, é um acordo inútil e não está respeitando ele. Eu discuti aqui a questão desse acordo, né? Então a gente vê aí a autoridade palestina roendo a corda. Continuamos Israel porque isso aqui é algo muito grave, né? Isso está sendo apresentado pelo Haaretz. O Haaretz é mídia israelense. Só para arredondar aqui, né? Aparar as arestas, né? Se isso aqui se confirmar, algumas coisas parece que fazem sentido. A anexação, expulsão e assentamentos israelenses, o Netanyahu se prepara para a próxima fase da Guerra de Gaza. Israel vai anexar o norte, expulsar todos os palestinos para o sul, e no sul os palestinos estarão encaixotados, e o Hamas ali, entre o corredor Netzarim, que é aquele corredor que aparece bem ao centro ali, né? Tem uma linha vermelha bem ao sul, uma linha vermelha bem ao norte, e entre as duas tem uma linha vermelha ali, que é o corredor Netzarim. Acho que dá para ver até pelas letrinhas tão pequenas ali, mas acho que dá para ver. Então, os palestinos ficariam encaixotados ali entre o corredor Netzarim, que é uma zona fortificada que Israel está fazendo, e o corredor Filadélfia, que é a zona de contato ali entre Palestina e Egito. E Israel está ocupando ali também. Então, Israel está e um lado é o Mar Mediterrâneo e o outro lado é Israel. Ou seja, Israel está encaixotando os palestinos num gueto e vai ocupar e colonizar o norte de Gaza. É isso que essa matéria está dizendo aí. Isso é um passo muito grave. Letras vermelhas. Israel já está construindo infraestrutura para anexar Gaza e não liga para o destino dos reféns. Isso é apresentado pela própria matéria. Porque se Israel está fazendo isso, Israel não está nem aí para como o Hamas vai se comportar diante disso em relação aos reféns israelenses. Letras azuis. Os palestinos ficarão no sul de Gaza, entre o corredor de Netzarim e o corredor Filadélfia. Tá? Que é o que eu falei para vocês agora há pouco. Mais sobre Israel.
Israel pede ao Congresso dos Estados Unidos que pressione a África do Sul para abandonar o caso de genocídio no Tribunal Internacional, Tribunal Internacional de Justiça. Às vezes trava, a cabeça do cara trava. Mas a questão aqui é a seguinte: Israel está pressionando os políticos dos Estados Unidos, não é pedindo, né? A gente sabe muito bem que a política dos Estados Unidos é submetida aos interesses sionistas. A gente sabe muito bem disso. Tem uma almôndega ali, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, que a gente não sabe onde começa um e termina o outro. Então, o que está acontecendo? Os Estados Unidos, políticos dos Estados Unidos são usados, fazem um papel de pressionar a África do Sul. Só que se essa pressão passar da conta, a África do Sul, ela caminha ainda mais em direção à China e Rússia e a sua hostilidade em relação aos Estados Unidos. Essa pressão tem que ser feita com certo cuidado. Por quê? Porque a África do Sul está levando à frente aí uma acusação de genocídio contra Israel, que é muito consistente e tem a adesão de vários países. Letras vermelhas. Os políticos dos Estados Unidos são pressionados a ameaçar a África do Sul com sanções e bloqueios, que é o que os Estados Unidos estão usando e abusando. Depois os países desdolarizam e eles não sabem porquê. Né? Letras azuis. As sanções contra a África do Sul afastariam o país dos Estados Unidos. Então é aquela coisa, sancionados do mundo todo, univos. Isso está criando uma rede de países que desconfiam do dólar como moeda, que formam blocos alternativos paralelos para criar aí uma alternativa a esse sistema de sanções e bloqueios dos Estados Unidos. Né? E agora a gente vem aqui para a América Latina, continuamos no caso da Venezuela, que é o caso quente, mas vamos falar sobre Brasil e Colômbia no meio disso tudo também. Trago o seguinte título: A Colômbia pode salvar o Brasil de uma enrascada na Venezuela. Qual é a enrascada que eu coloquei para vocês aqui recentemente? Imaginem você, se a Maria Corina Machado, que está dando entrevista à torta e à direita para a mídia do Brasil aí, pressionando o governo, se ela decide pedir asilo político no Brasil. A saia justa e o problemão que não vai ficar aqui para o governo brasileiro. Mas parece que a Colômbia pode abraçar essa causa, né? Pode acabar salvando o Brasil e levando o problema para lá. Traga a seguinte matéria. A Colômbia é um país acolhedor, disse o Luiz Gilberto Murillo, que é o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, quando questionado se a Colômbia estaria disposta a servir de refúgio para Maria Corina Machado, uma líder da oposição venezuelana perseguida pelo regime de Nicolás Maduro. Isso aí é da matéria, isso aí fica como posição da matéria. O fato é que a Maria Corina Machado, ela tem uma missão, que é bagunçar a Venezuela, só que não é só bagunçar a Venezuela. Falar que ela apenas tem como alvo o governo Maduro, eu acho que é restringir um pouco o papel que a Maria Corina Machado cumpre, historicamente, né, sobre a Venezuela, mas nesse momento ela também exerce pressão sobre o governo do Brasil e da Colômbia. O fato dela ficar dando entrevista para a mídia brasileira que pressiona o governo do Brasil, que ela fica conversando com o cidadão brasileiro sobre como o governo brasileiro deve se comportar, isso é uma ingerência. Isso é uma questão de abuso do que ela pode fazer e do que a própria mídia pode fazer. Um cidadão estrangeiro usar a mídia para conversar com o cidadão brasileiro para que o cidadão brasileiro pressione o governo brasileiro, ela é um elemento de desordem. Seja ela para onde ela for, ela vai ser um elemento de desordem. Porque ela vai tentar pressionar, jogar o governo contra o governo da Venezuela. Ele é um problema regional. Só que a Colômbia já deixou uma porta aberta. O Brasil, isso é ótimo. Você pode livrar o Brasil da saia justa de ter que dizer sim ou não para ela. E qualquer uma das alternativas é catastrófica para o governo atual do Brasil. Dada a sua fragilidade. Né? Dada a sua fragilidade. Um governo soberano não teria nenhum problema para fazer isso. Tá? A Bolívia não, é o Maduro, ponto, fim. A Nicarágua, ponto, fim. Honduras, ponto, fim. Mas daí foi pressionado, mas disse que reconheceu a vitória do Maduro. China, é Maduro. Rússia, é Maduro. Então, sim, o Irã, né? Maduro venceu. Não titubearam. Agora, esse governo na corda, o governo não é um governo na corda bamba, esse é o governo da corda bamba, né? O sim é problemático, o não é problemático, tudo é problemático nesse governo, né?
Letras vermelhas. A Maria Corina Machado é uma peça dos Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela e a região. E aí coloca-se no centro Brasil e Colômbia. São dois governos na corda bamba, né? Letras azuis. A vinda para o Brasil pode gerar pressão sobre o atual governo brasileiro, que já, né, é um problema, mas vai que a Colômbia abraça antes, né? O governo, já que o Lula é tão amigo do Gustavo Petro, né? Não, leva para lá, me livra dessa aí, né? Eu vou ficar um ping-pong de Maria Corina Machado. Não, fica pra ti, fica pra ti, fica pra ti, fica pra ti, né? Já que estamos falando de golpistas na Venezuela, tá aí o boneco de pano, espantalho da Maria Corina Machado, que é o Edmundo Gonzalez, que fugiu para a Espanha, né? O parlamento espanhol reconhece o Edmundo Gonzalez como presidente eleito da Venezuela. Bom, esse é um processo de Rua Guaidó 2.0. A OTAN reconheceu, como eu coloco ali nas letras vermelhas, a OTAN já reconheceu o Guaidó ano passado, esse é o Guaidó 2, como presidente, e isso não promoveu a queda do Maduro. Tanto é que até acho que setores do governo da Espanha disseram, não, mas alto lá, até porque essa decisão aí da Espanha não tem nenhum impacto prático, né? Porque daí quando eu vi a TV falando sobre isso, né? Mas a Venezuela já teve dois presidentes antes e o Maduro não caiu. Quando é que teve dois presidentes? Teve um golpista autoproclamado. O governo da Venezuela sempre esteve nas mãos do Maduro nos últimos anos. Quando o Guaidó foi presidente, quando o Guaidó se proclamou presidente, ele não foi presidente. A OTAN que tentou gerar um golpe a partir do Guaidó. Então não gerou. A tendência do Gonzalez gerar um efeito está sendo cada vez mais distante. Eu já falei várias vezes aqui a forma como a Venezuela conseguiu atuar de maneira eficaz nesse caso aí, né? Letras azuis. A Venezuela diz que o Gonzalez fugiu com medo dos Estados Unidos e não do Maduro, né? Porque ele estava sendo pressionado, os Estados Unidos queriam ele preso para gerar uma crise na Venezuela, né? Aí a Venezuela pressionou e deixou uma porta aberta para ele fugir. E ele foi, né? Claro. Ele percebeu que estava sendo colocado numa situação ali, né? Tem indícios de que tinha muito arranca-rabo com a Maria Corina Machado, porque ele já estava querendo. Ele percebeu ali que ele estava sendo colocado numa situação, né? E aí, já que estamos aqui na região, vamos falar também do Milei, né? Porque o ajuste do Javier Milei, presidente da Argentina, na ciência, ele ameaça paralisar o desenvolvimento da energia nuclear argentina, um projeto importantíssimo, pioneiro na região, que coloca a Argentina como uma força nesse setor. E o Milei sabotou, né? Porque não é importante isso, segundo o Milei. Letras vermelhas. O corte levou à demissão de mais de 200 trabalhadores que desenvolvem um reator nuclear argentino, que ele é um reator bastante útil ali, a Argentina está há anos nisso e está numa etapa importante agora, né, para o desenvolvimento disso, que se concluído com sucesso, isso projeta a Argentina no cenário energético. Esse projeto foi abatido em pleno voo, né? Até pesquisem sobre esses pequenos reatores aí que a Argentina está desenvolvendo, que são importantes para cidades mais distantes. Então, é um projeto bem interessante que a Argentina desenvolve há anos aí, e foi abatido pelo Milei, não sobreviveu ao Milei, né? Então é uma sabotagem, isso é uma sabotagem aos interesses soberanos da Argentina. É uma sabotagem à Argentina grande, né? Um país projetado com tecnologia própria no cenário internacional. E com o discurso dele é o pior de todos, né? É um discurso que envolve muita gente que infelizmente embarca nisso aí, será por desespero político, qualquer outro motivo, mas não pode ficar pior, sempre pode ficar pior. Vamos botar esse bagunceiro para ver se não melhora. Não, dificilmente melhora. Dificilmente melhora. Letras azuis. O Milei disse que, para justificar esses ataques à ciência, que ele disse estar atacando uma casta que também envolve cientistas. Então ele ataca a própria ciência e tecnologia do país e ele diz que está atacando a casta. Ele utiliza essa coisa do nós contra eles, dos de baixo contra os de cima, para destruir a Argentina. Ele está promovendo uma verdadeira destruição da Argentina. Ele é um elemento não só de destruição da soberania argentina, como de um elemento de bagunça regional. Ontem mesmo falei dele gerando problema com o Chile aqui, assim por diante.
Então, ele é um elemento de desagregação. Ele sempre vai cumprir a agenda dos Estados Unidos, do Reino Unido, de Israel. É uma das figuras mais perigosas que apareceram na política regional nos últimos anos. E está se criando esses sujeitos aí às toneladas, né? Um outsider que vai mudar tudo, que fala um monte de baboseira, que bagunça o cenário, que tem um regime que as pessoas também questionam porque ele não tem sido eficaz. Aí pensa, eu vou votar nesse cara porque talvez ele, na bagunça dele, ele arrume. Isso não está se verificando verdadeiro. Né? Pior que tá não fica, sempre pode ficar pior. E o Milei está mostrando que sempre pode ficar pior. E esse aqui é mais um ataque, ele vai desmontando, né? Ele vai desmontando os projetos da Argentina que poderiam ter sucesso e no final das contas não resolve nada e entrega pior do que pegou. Aí depois aparece um outro também pior do que ele, afunda mais e assim o processo vai continuando, né? Mas o pior é a narrativa que ele usa, né? Essa narrativa aí, ele explora uma revolta justificada das pessoas contra as coisas que estão erradas e que não funcionam, sobe ao poder e ele piora a situação. Enquanto pior fica a situação, mais revoltada as pessoas ficam e mais maluco aparece com o discurso de que vai mudar tudo e não muda. E mais as pessoas vão ficando revoltadas e isso vai retroalimentando uma espiral de destruição no país. É bem complicado, né? E aí chegamos ao momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que querem, podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal, de forma que o que mantém efetivamente esse canal com esse nível de dedicação funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham aí para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, porque o que mantém o canal é a ajuda solidária. Então, ajude aí se quiser, se puder, né? E o conteúdo fica aberto para todo mundo, mesmo para aqueles que não podem ajudar, porque eu acho que tem organizado assim e tem funcionado bem. Tá? E fico muito grato que as pessoas voluntariamente, né, ajudem o canal por gosto mesmo. Né? Isso aí me deixa muito satisfeito assim, e eu sou muito grato por essa confiança no trabalho. Né? Sinal de que estou produzindo um trabalho alternativo que é bem recebido por algumas pessoas. Primeira forma de apoio, por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro, né, apoio virtual. Segunda forma de apoio pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube. Tem várias faixas de valor aqui, vocês escolhem a que vocês preferirem. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.